Vamos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Laís, Grazi, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Litinha, boa noite para vocês. Divas Luxo, aí deve ser um luxo mesmo, Divas Luxo. Boa noite para você. Laine, boa noite. Karina, boa noite. Rita, boa noite para vocês. Josi, boa noite, Josi. Maria, boa noite. Maria, Gabriel, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Ana, boa noite. Deixa eu compartilhar uma palavra com você. Nós estamos aí crendo que estamos sendo abençoados e que entraremos um novo ano cheio da graça de Deus. Nós estamos em agosto, já na metade do mês de agosto, partindo já para o 9º mês do ano, que é setembro, né? Então falta setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses para encerrar 2026 e começarmos um novo ano totalmente diferente. Cecília, por que voltamos? Faltam 4 meses, né? De setembro a agosto. E quantos planos você fez? Quantas orações você fez esse ano? E tem pessoas aqui nessa live que tá numa grande espera, né? Cecília, eu estou numa espera muito grande e até o dia 31 de dezembro eu creio que Deus irá me abençoar, eu creio que eu vou viver um milagre, eu creio que eu vou viver uma mudança, eu creio que eu vou receber algo muito grande, extraordinário de Deus. Eu também creio. Quando a gente coloca em oração, quando a gente entrega para Deus os nossos momentos, os nossos planos, quando a gente confia, Deus faz. Quando a gente confia, Deus faz. Deus abre portas, Deus libera bênçãos, Deus libera milagres, Deus libera as maravilhas dele para a tua vida. Mas eu quero aqui compartilhar com você uma palavra. Inclusive, eu joguei essa palavra hoje no grupo, que a gente está trabalhando num grupo Mova-se. Mas eu quero compartilhar essa palavra muito forte com você, que Deus falou muito, muito ao meu coração nessa madrugada que passou. E eu acordei com essa palavra no meu coração, uma resposta de Deus para a minha vida, e o Espírito Santo me permitiu compartilhar com você aquilo que ele falou comigo. E eu acredito que vai falar muito ao teu coração. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 20, eu costumo dizer que as pessoas sempre falam da ressurreição, da morte de Cristo, sempre falam isso na sexta-feira da paixão. As pessoas só lembram do amor de Deus incondicional, a maioria das pessoas só lembra que o amor de Deus é incondicional na sexta-feira da paixão. Que aí lembra que Jesus morreu na cruz, aí todo mundo faz aquela preparação, aquela consagração, mas nós temos que lembrar isso todos os dias. Você tem que lembrar que Deus deu o único filho dele por amor a você, deu para morte de cruz por amor a mim e a você. Então, quando você diz que não acredita mais no amor porque alguém te feriu, não acredita mais em pessoas boas porque alguém te feriu, você está negando a morte de cruz. Porque ainda que alguém não te ame aqui, alguém te amou acima de tudo e todos, que foi capaz de dar o único filho dele por amor a você. Então você é muito importante. Você é muito importante para Deus. Então lembre-se disso quando você passar por uma rejeição, uma decepção, quando alguém tentar te ofender, te diminuir, lembre-se que Deus deu o único filho dele por amor a você. Então não existe amor maior do que esse. Então creia nisso. Não existe amor maior do que esse, de entregar o seu próprio filho por amor a alguém. Então Deus nos prova todos os dias que nós somos especiais, ainda que ninguém considere, ainda que muitos te rejeitem, ainda que muitos te firam. Deus, ele te prioriza. Você está destinado à grandeza dele. E lendo aqui a palavra, aqui em João 20, a gente lembra quando Jesus ressuscita. E eu quero transmitir, compartilhar essa palavra com você, para você receber de Deus aquela resposta que você tanto espera. Então, foca nas palavras, foca naquilo que Deus vai te entregar agora.
Em João capítulo 20, a Bíblia diz o seguinte: depois que Jesus foi crucificado, sepultado, que enterraram Jesus, colocaram Jesus ali numa gruta, no primeiro dia da semana, na madrugada do primeiro dia da semana, a Bíblia diz que Maria Madalena foi ao sepulcro. Presta atenção aqui que eu vou contar para você essa história. Maria Madalena foi lá no sepulcro, no primeiro dia da semana, depois que havia enterrado Jesus, crucificado na sexta-feira, sábado, domingo. No domingo, na madrugada, ela foi até o sepulcro. Quando ela chega no sepulcro, ela olha para o sepulcro e não vê nada, só vê a pedra removida. E quando ela vê aquela pedra removida, ela corre para contar para os discípulos: gente, removeram a pedra aonde Jesus estava, o mestre estava, onde o mestre estava ali guardado, o corpo dele estava ali, removeram a pedra. Naquele momento ali que ela vê aquela situação, ela se espanta, ela se assusta. Removeram a pedra onde colocaram o corpo do nosso mestre. E ela vai lá e fala para João e fala para Pedro: gente, removeram a pedra. João e Pedro correm. Eles correm para ver o que aconteceu. E Maria Madalena: vamos lá para a gente descobrir o que aconteceu. Então João chega primeiro, abaixa assim, olha por baixo. De fato, o corpo dele não está ali. Pedro vem correndo, olha também, não tá. E Pedro entra no sepulcro. Cadê o corpo de Jesus? Ele só vê as roupas, as vestes ali bem no cantinho, de um lado, de outro, tudo arrumadinho, mas o corpo não estava ali. João também olha, o corpo não estava ali. E o que eles fazem? Ao invés de ficar ali esperando, a Bíblia diz que João creu que Jesus havia ressuscitado, mas eles não estavam compreendendo aquela situação. Tipo, Jesus ressuscitou, cadê ele? Aonde ele está? E o que eles fizeram? Pedro e João, eu acredito assim, eu fico imaginando a cena. Eles olharam para Maria Madalena: Maria, vamos embora. O corpo não está aqui mais, não tem o que fazer. Vamos embora. Maria permaneceu ali, eles foram embora. E aí começa a força dessa história. Maria Madalena, os discípulos foram para casa. João e Pedro foram para casa. Não quiseram esperar. Simplesmente vão embora porque Jesus não está aqui mais. Mas a Bíblia diz o seguinte no versículo 10, João 20, 10. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro. Sabe o que eu aprendo com essa história? Que Maria não foi embora. Enquanto ela não viu o corpo de Jesus ali, enquanto ela não soube aonde estava o corpo, aonde estava Jesus, ela não foi embora. Sabe por quê? Ela não desistiu. Ela não abandonou aquele lugar. Os discípulos foram embora, Maria permaneceu ali. Porque ela queria uma resposta acerca daquilo que havia saído dali. Eu quero o corpo do mestre. Eu quero saber onde ele está. E a Bíblia diz o seguinte, que Maria também ficou chorando junto à entrada do sepulcro. O primeiro ato de fé que eu vejo de Maria, ela permaneceu ali. Ela não foi embora. Ela queria uma explicação. Ela queria uma resposta. A segunda coisa que eu aprendo é que Maria estava chorando junto ao túmulo, ao sepulcro vazio. Removeram a pedra, tiraram a pedra. Então, enquanto ela chorava, naquele momento que ela chorava, ela baixou-se para olhar. E quando ela baixou, ela viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estiver o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E ela viu aqueles anjos que o anjo pergunta. Os anjos perguntam: mulher, por que você está chorando? Maria estava chorando.
chorando porque tiraram o corpo de Jesus dali, chorando porque ela não estava vendo o corpo dele ali, chorando porque a morte não estava ali. Maria não estava entendendo que aonde havia morte não tinha morte mais. Maria estava chorando por algo que estava vivo, porque Cristo estava vivo. O que eu quero dizer para você é que às vezes você está diante do sepulcro de algo que Deus já ressuscitou na tua vida e você continua chorando acreditando que está morto. Você continua chorando acreditando que não tem jeito. Você continua chorando acreditando que não vai conseguir sair dessa. Porque você não está vendo o milagre. Os seus olhos não estão enxergando fisicamente o mover sobrenatural de Deus, então você continua chorando, em desespero, acreditando que não está ali. Porque foi o que aconteceu com Maria. Naquele momento ali, Maria permaneceu. Ela queria uma resposta, mas o desespero estava tão grande que ela não conseguia enxergar que aquilo que estava morto ressuscitou. Ela estava chorando e os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Qual o motivo da tua tristeza? Qual o motivo do teu desespero? Ela olha para os anjos e diz assim: levaram o meu Senhor. Levaram o corpo dele daqui. E eu não sei onde puseram. É quando Jesus te pergunta: por que você está chorando? Ah, porque eu não levaram a minha alegria. Por que você está chorando? Ah, porque levaram toda a minha dignidade. Por que você está chorando? Porque arrancaram a minha força. Por que você está chorando? Porque arrancaram a minha autoestima. Tudo que aconteceu me colocou lá embaixo. Por que você está chorando? Porque eu perdi a batalha. Por que você está chorando? Porque eu recebi um diagnóstico. Eu pensei que estava indo tudo bem, de repente eu chego no médico e recebo um diagnóstico. Por que você está chorando? Porque eu estou sendo muito humilhada, porque eu estou com dívidas, eu não consigo pagar. Por que você está chorando? Mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o corpo do meu mestre. Por que choras? Porque eu estou enfrentando uma situação que eu nunca imaginei enfrentar. Por que choras? Porque eu estou passando por uma luta que eu nunca imaginei travar. E aí, tendo dito isso, voltou-se, e quando ela volta, ela viu Jesus ali em pé. Ela viu Jesus em pé. Quando o anjo termina de falar, que ela responde para o anjo, ela olha para o lado e Jesus está ali em pé. Jesus diante dela em pé, mas ela não percebeu que era Jesus. E por que ela não percebeu? Porque o desespero estava na frente da fé dela. Ela estava tão desesperada que ela não conseguiu ver que era Jesus que estava ali. Ela só via a perda. Ela só via a situação. Ela só via a circunstância. Ela só conseguia sentir dor. Ela não conseguia contemplar que Jesus estava ali, diante dela. E aí, o que acontece? Jesus perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Jesus conversando com ela: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela responde, pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se o Senhor levou o corpo do meu mestre, me devolve. Ou fala onde está que eu vou lá buscar. Sabe o que Jesus fez? Ao invés de Jesus chamar ela de mulher novamente, Jesus disse assim: Maria. Quando ele falou o nome, a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor e segue. A boa ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E Jesus diz assim: Maria. Quando ele chama o nome dela, ela o reconhece. E ele disse assim para ela: Maria. Ela voltando-se disse:
Raboni, que quer dizer mestre. E ele disse: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, Jesus aparece para Maria. O que eu quero dizer para você quando ele diz Maria, que ele chama pelo nome? Ele quis dizer para ela: eu estou aqui. O que você chora, mulher? Porque eu estou procurando o corpo do meu mestre. Maria, eu estou aqui. Por que você está chorando? Eu estou aqui. Por que você está nesse desespero todo? Eu estou aqui. Por que você pensa que levaram o meu corpo? Eu estou aqui. Ainda que todos te abandonem, eu estou aqui. Ainda que ninguém acredite em você, eu estou aqui. Para que esse desespero? Para que essa tristeza? Aquele que estava morto, hoje vive. Então, se você acredita que acabou, se você acredita que é o fim, se você acredita que tudo está desmoronando na sua vida, eu tenho uma boa notícia para você. Cristo vive. O teu sonho vive. Aquilo que você acredita que acabou, Deus está trazendo vida. A pedra foi removida. Aquele que você acredita que não está vivo, vive. Lembra de Lázaro? Quando Jesus chega no túmulo, lá no túmulo, muita gente disse assim: mestre, já faz 4 dias, já cheira mal. Até as próprias irmãs de Lázaro já não acreditavam mais. Mas Jesus foi lá no sepulcro, lá onde havia morte. E ele disse assim: remova a pedra. Porque para que Deus opere o milagre, é preciso que remova a pedra. Naquele momento que Maria Madalena chega lá, que a pedra está removida, significa que houve um milagre. Quando a pedra é removida, há um milagre acontecendo. Naquele momento ali que Lázaro estava no túmulo, Jesus chega e disse assim: remova a pedra. Ele não tirou a pedra, ele disse: remova a pedra. Foi necessário a pedra ser removida do túmulo de Jesus para que Maria Madalena olhasse lá para dentro, visse os anjos e percebesse que aquilo que estava morto hoje vive. Então, se existe uma pedra, remova a pedra. A pedra da incredulidade, a pedra do medo, a pedra do desespero, a pedra da tristeza, da angústia. Remova a pedra para que você possa enxergar um milagre. Quando Maria Madalena olha no sepulcro, que Jesus chama pelo nome, ela disse assim: levaram o mestre. Ela pensou que Jesus era o jardineiro e Jesus disse assim: eu estou aqui, Maria. Eu estou aqui. Não me impeça de ir, de voltar para o Pai. Eu estou aqui. Eu estou vivo. Eu ressuscitei. Então para de chorar diante do túmulo daquilo que Deus já ressuscitou na tua vida. Está na hora de você se levantar e sair da porta do túmulo. Está na hora de você se levantar e sair da porta da morte. Parar de declarar fim àquilo que Deus não finalizou na sua vida. O desespero não está permitindo você ver a bênção de Deus sendo manifesta na tua vida. Então guarda o teu coração. Guarda o teu coração e creia. Ainda que esteja morto, ainda que aquilo pareça que não vai mudar, creia. Deus é poderoso para fazer qualquer situação mudar e trazer vida àquilo que você acredita que está morto. Lembra de José? O pai de José passou anos e anos e anos chorando por alguém que estava vivo. Ele passou anos e anos e anos e anos chorando, acreditando que o filho dele estava morto. Enquanto ele chorava,
Deus realizava o propósito dele na vida de José. Então deixa eu te falar uma coisa. Não enterre aquilo que Deus já ressuscitou. Às vezes você está aí chorando na porta do sepulcro. E se você olhar lá para dentro, não tem mais morte, porque Deus trouxe vida àquilo que você acreditava estar morto na tua vida. Deus trouxe vida ao seu sonho. Deus trouxe vida à sua área profissional. Deus trouxe vida ao teu casamento. Deus trouxe vida e saúde para você. Deus trouxe vida à tua família. Deus trouxe vida às tuas finanças. Deus trouxe vida. Aquilo que você acreditava ser o fim, vive. Aquilo que você acredita estar morto, tem vida. Às vezes você está igual Maria Madalena. Chorando e no desespero, você não está conseguindo enxergar o mover sobrenatural de Deus em cada situação na sua vida. Deus está nos detalhes, nas pequenas coisas. Todos os dias Deus está fazendo uma obra nova na sua vida. Todos os dias Deus está realizando algo na sua vida. Todos os dias Deus está te dando um livramento. Todos os dias Deus está te permitindo acordar. Todos os dias Deus está te dando uma nova oportunidade. Todos os dias Deus está se revelando a você. Talvez o seu foco está só no sentido. E Deus está trabalhando em volta. Lembra de Ezequiel? Poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Deus fez Ezequiel andar em volta dos ossos. Não foi no meio. A Bíblia diz que Ezequiel foi conduzido pelo Espírito Santo ao vale de ossos secos. E Deus fez ele andar em volta. Não foi no meio. Não foi no meio dos ossos. Foi em volta. Por que, Cecília? Porque Deus queria mostrar para Ezequiel duas coisas. Primeiro, você respira. Você está vivo. Você pode. E segundo, você tem autoridade sobre aquilo que está morto. Profetiza. Você tem autoridade sobre aquilo que não existe. Sobre aquilo que todo mundo olha e pensa, acabou. Porque os ossos eram secos, sequíssimos. A Bíblia não fala assim, Ezequiel estava diante de corpos. Não. Não é diante de corpos. A Bíblia diz que Ezequiel estava diante dos ossos secos e sequíssimos. Secos, sequíssimos. Entendeu? E ali Deus falou com ele, profetiza. Profetiza. Você tem autoridade para profetizar. Então, profetiza. Profetiza. Em nome de Jesus, profetiza. Profetiza. É isso que Deus quer de você. Profetiza. E você vai ver o milagre acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos encerrando aí agosto, né? Nós já estamos na metade de agosto. Em breve nós estaremos aí num novo ano. Mas o nosso novo ano não começa em janeiro. O nosso novo ano começa agora. Começa agora, quando nos preparamos para os desafios que virão e também para as grandes bênçãos que virão. Então, eu preparei para vocês o e-book Ebenezer, os últimos 122 dias com Deus. Os últimos 122 dias com Deus, que serão dias de bênçãos, dias de vitórias. E eu preparei para vocês esse e-book